Boa noite, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós e permaneça conosco. Estamos aqui reunidos virtualmente para mais um estudo de tratamento espiritual nessa noite de segunda-feira, para harmonizar o nosso ambiente, o nosso coração e as nossas mentes. Vamos pedir a nossa irmã Márcia Pinto para ler a página de preparo para nós. Boa noite, meus irmãos, paz e bem a todos. A página da noite de hoje é do livro Astronautas do Além, Francisco Cândido Xavier e Herculano Pires, por espíritos diversos, e tem como título Quem é? O outro, sabes quem é? Por trás de quanto se vê, é quem nos acorda à fé, sem que saiba com que. É aquele que vai contigo no mesmo carro assentado. É quem segue ao desabrigo e nunca viste ao teu lado. É o portador de uma prova que te surge de improviso. É o irmão que te renova no reconforto preciso. É o companheiro que indaga, é aquele que te responde. É o pedinte aberto em chaga, que vive não sabes onde. É o grande homem da praça, que espalha força e renome. É o peregrino que passa, cansado de febre e fome. É aquele que te injuria, a verbo de fel e brasa. É quem te perturba ou guia por dentro da própria casa. É a mulher, é o pequenino, é o jovem de sonho em flor, é o doente em desatino, o amigo e o perseguidor. É quem cria amor e paz, quem te bate ou te maldiz. É a pessoa que te faz feliz ou menos feliz. O outro é o próximo, alguém que nos revela em ação quanto já temos de bem nas trilhas da evolução. Cide Franco. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Márcia Pinto, que nos trouxe essa bela página de preparo, harmonizando assim a nossa reunião. Agora eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos e, no único só pensamento, dirigir ao Pai as nossas rogativas, para que possamos assim dar o início da nossa reunião de hoje. E vamos dizer assim: Deus Pai, de amor e infinita bondade, amigo Jesus querido de todos os momentos, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para o tratamento espiritual da noite de hoje. Rogamos, Senhor, que possamos levar as nossas vibrações a todos os leitos de hospitais, em lares onde tem algum doente, aos centros cirúrgicos, às pessoas que estão em fase terminais, a que vão fazer cirurgias, todos os nomes que são pedidos no nosso grupo particular, em oração, que nós possamos vibrar por todos eles. Vibrar, Senhor, por esses lugares que estão em guerra, em conflitos, um com os outros, irmãos contra irmãos. Rogamos por nós mesmos, pela nossa família, pelos nossos entes queridos,
pela casa de Isaac Lima e todos os seus trabalhadores, pelos amigos benfeitores que nos amparam, nos protegem e está sempre conosco. Pedimos também, Senhor, que possamos levar essas vibrações aos lugares aonde tem pessoas que gemem, que choram e pedem e suplicam a sua ajuda, Pai. Que nós possamos assim, Senhor, olhar também com muito carinho pelos nossos irmãos que vivem nas ruas, que nós possamos estender as mãos, que eles sempre encontrem alguém que possam aliviar a sua fome, o seu frio, e que nós também possamos, Senhor, ajudar fazendo as nossas orações para esses irmãos. Agora, queridos irmãos, vamos pedir a Deus nosso Pai que ampare a nossa irmã que trará o estudo da noite de hoje. O tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item de 1 a 3, que fala assim: o de que precisa o espírito para ser salvo? A parábola do bom samaritano. E quem trará esse estudo para nós é a nossa querida irmã Mônica de França. Que nós possamos assim, intuídos pelos nossos mentores e pelos amigos benfeitores espirituais, adquirir mais um pouco de conhecimento e levar para o dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Hoje nós começamos com uma linda passagem, né? Uma parábola, a parábola do bom samaritano, e o tema é o de que precisa o espírito para ser salvo. Então nós vamos fazer as nossas reflexões e para a gente entender um pouquinho, eu vou ler a lição 28 do livro da Esperança, Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que fala sobre a psicologia da caridade. E Emmanuel nos traz as primeiras passagens anotadas por Mateus. Fazei aos homens tudo o que quereis que lhes vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Quem falou foi Jesus, anotou Mateus no capítulo 7, versículo 12. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Capítulo 9, versículo 4. Provavelmente não existe em nenhum tópico de literatura mundial figura mais expressiva do que o samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram 2 religiosos, pessoas mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz, sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é, ignora-lhe a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e conduz-o a uma hospedaria sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda
e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona-o qual se lhe fora um familiar e compreende-se a resgatar-lhe, compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhes o menor sinal de identidade e sem fixar-lhes tributo de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e, no abrigo em que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si e o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Então, nessa passagem da Bom Samaritano, Jesus, no final, quando ele é inquirido, por um doutor da lei, ele diz, vai e faze tu o mesmo. Quem anotou foi Lucas. E nós estamos indo e fazendo o mesmo? Só para a gente ter uma noção, dessa passagem, dessa parábola, Jerusalém, ela fica num planalto, a cidade de Jerusalém. É considerada uma das mais antigas cidades já construídas pelo homem, e fica nesse planalto, hoje numa região que a gente está sabendo, flagrada por guerra. E Jerusalém era uma cidade considerada uma cidade religiosa, uma terra santa. Lá os religiosos prestam cultos, veneram a Deus, e toda essa parte ela é considerada como uma cidade que tem boas vibrações, vamos considerar assim falando, e Jericó, porque nessa parábola diz que o homem, o viajor, que foi pego pelos ladrões, ele saiu de Jerusalém e estava a caminho de Jericó. Jericó fica abaixo, desse planalto. A cidade fica numa planície, a planície, do Rio Jordão, que passa pelaquela região da Palestina. E eu achei um trecho bem interessante aqui, falando sobre essa cidade. E eu adoro essa irmã Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, Pelos Caminhos de Jesus. Dá para a gente ter uma noção de como era Jericó. Está escrito na lição 18, Inesquecível Diálogo. Jericó é tradicionalmente considerada como a cidade mais antiga da Terra, na qual o homem se teria instalado entre os séculos 10 e 7 a.C. Foi, sem dúvida, o berço da civilização. Aí olha que lindo, gente. Estendendo-se pelo Vale do Jordão, o rio, espraia-se entre os picos nevados do Monte Hermon, até as terras do Golfo Acaba. Pela sua paisagem verde e rica de águas no solo árido de Israel, passaram várias culturas e povos diversos ali estabeleceram os seus fundamentos de civilização. O terreno é generoso,
é dito como o mais abençoado oásis da Palestina. Laranjais e bananeiras em abundância, flores de variado matiz, leguminosas e frutos específicos da região, como tâmaras e amêndoas, falam da misericórdia do Senhor, caracterizando a sua fertilidade. Graças ao seu clima ameno, apesar de ardente na quadra do verão, fez-se lugar de destaque, elegido pelo ócio e pela riqueza material, como pouso para o conforto e área privilegiada para o prazer. Não foi, porém, pelos fatores climáticos nem sociais que Jericó se adentrou pela Boa Nova, deixando um legado de emoção e entusiasmo para a posterioridade. Situada entre as terras amenas da Galileia e a dos teixos da Judéia, Jericó é ainda hoje em passagem obrigatória para os viajantes que demandam uma ou outra região. Jesus periodicamente passava por ali, e sua estada na famosa cidade sempre fazia assinalar pela misericórdia e pelo amor. E aqui ele fala de uma outra passagem também, né? Que foi dita por Jesus, que ele conta sobre Zaqueu. Mas nós vamos só nos atermos a essa passagem falando dessa cidade. Era uma cidade mais amena, era assim, como se fosse Jerusalém, como eu falei, né? Na parte da parte religiosa, uma vibração mais elevada, e Jericó era aquela coisa mais de ócio, de prazer, né? de amenidades, frivolidades às vezes. Então, tudo que Jesus coloca nas parábolas, né, tem um sentido. Esse homem, ele sai de uma vibração, né, alta, de religiosidade, e vai a caminho de outra, que é abaixo. Ele coloca, né, as vibrações mais baixas, né, e seria Jericó. Então, nesse momento, ele está fazendo esse caminhar, ele é atacado por malfeitores, por ladrões. E aí, nós colocamos, né? Nós também, acontece isso conosco. Às vezes estamos bem e muitas vezes baixamos as nossas vibrações e somos, sim, assediados, né? Por pensamentos levianos, por outros momentos, às vezes, infelizes em que nos colocamos. E às vezes nós estamos tão bem e deixamos nos assaltar por certas posições que ainda nos fazem tão infelizes, nos alimentam, né, como nessas necessidades ainda tão nossas, tão imperfeitas. Então, meus irmãos, nós nos coloquemos, né, sempre em alerta sobre quais as posições estamos tentando, né, para ser, como colocado aqui, o que nós precisamos fazer para continuarmos, né, essa nossa salvação. E como foi falado no livro da Esperança, é um nome próprio, né, a caridade. O Espiritismo coloca sempre, o livro dos Espíritos vem todos falando, né, na maioria das vezes, os Espíritos nos alertando, e coloca Kardec, né, fora da caridade não há salvação. Esse é o lema de nós, espíritas cristãos que somos. Então, sempre nos posicionemos nessa prática, né, para essa conquista desse reino anunciado por Jesus, que chegará até nós, sim, estamos a caminho, mas somente enquanto estivermos praticando caridade com humildade, como ele falou, nos ensinou através do bom samaritano. O samaritano era aquele grupo de uma região da Samaria que era, assim,
eles tinham um certo preconceito contra os samaritanos, porque os samaritanos, os doutores da lei de Jerusalém e outras regiões, eles eram confrontados pelos samaritanos, né, diante de tanta opulência, às vezes, do falar e não praticar. Então, os samaritanos, vamos dizer, eram os protestantes de uma certa forma, né, que a gente diz hoje em dia, né, a gente sabe da história, houve às vezes uma ruptura quando a Igreja Católica, a denominação católica, foi para um lado não tão esclarecido, e aí alguns irmãos se colocaram e se predispuseram, né, a protestar sobre aquilo, fazendo reviver o cristianismo puro, vivo, aquele que merece ser, né, trilhado. Então nós nos colocamos como espíritas que somos, né, essa salvação, esse estado de bem-aventurança, né, que precisamos buscar junto aos nossos espíritos para tentarmos alcançar essa justiça, essa caridade, essa benevolência, tudo que o bom samaritano fez quando viu aquele outro irmão em estado, né, de infelicidade. Ele não perguntou, ele foi lá e fez. E como Jesus fala, né, vai e faz tu mesmo. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutzer, também a parábola do bom samaritano, ele coloca algumas, né, noções do que nós estamos falando, e ele fala assim: se examinarmos atentamente a doutrina de Jesus, veremos em todos os seus princípios a exaltação da humildade e a humilhação do orgulho. Então, Jesus vinha até nós, nos colocando para que nós mortifiquemos as nossas vicissitudes, o orgulho, a vaidade, o preconceito, né, todas essas coisas, vibrações que não são dignas de um cristão, um espírita, e que façamos, né, realmente pequenos e humildes, para que possamos ser dignos desse reino que está ao nosso alcance, sim. Então, como ele fala aqui, né, os samaritanos eram considerados heréticos aos olhos dos judeus ortodoxos. Por isso mesmo eram desprezados, anematizados e perseguidos. Quantos de nós ainda, né, às vezes, ao nos colocarmos como pessoas que queremos nos modificarmos, estamos tentando, somos anematizados, né, perseguidos, desprezados, ridicularizados. Então, nos coloquemos, né, como Jesus. Vamos e pratiquemos o que temos que ser feito. E ele coloca assim, né? O judeu doutor não ignorava os mandamentos, e como os podia ignorar se era doutor? Mas com certeza não praticava. Conhecia a teoria, mas desconhecia a prática. Então, meus irmãos, não façamos isso. Não sejamos doutores da lei, conhecendo, tendo a noção, porque nós já temos, das leis divinas, das leis de amor e de caridade e de humildade, e deixemos de lado essas noções para continuarmos ainda apegados ao homem velho, com vaidade, com arrogância, com desprezo pelo outro, com indiferença, com preconceito.
todas essas virtudes que nós devemos sim trabalhar em nós e de alguma forma modificarmos. É bem trabalhoso, mas não impossível. E aqui ele fala, né? Vai e faze tu a mesma coisa. O que equivale a dizer, não basta, nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem católico, nem protestante, nem se assistir a cultos ou cumprir mandamentos desta ou daquela igreja para ter a vida eterna, a nossa salvação, né? Basta ter o coração, alma e cérebro, isto é, ter amor. As leis divinas, gente. Tudo que Jesus veio traçando e nos colocando como exemplo. Porque o que verdadeiramente tem amor há de auxiliar o seu próximo como tudo que lhe for possível auxiliar. Seja com dinheiro, seja moralmente ensinando os que não sabem, espiritualmente prodigalizando afetos e descerrando aos olhos do próximo as cortinas da vida eterna, onde o espírito sobrevive ao corpo, onde a vida sucede à morte, onde a palavra de Jesus triunfa dos preceitos e preconceitos sacerdotais. E ele finaliza assim: finalmente, a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus. O viajante ferido é a humanidade saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. O sacerdote e o levita significam os padres das religiões, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. O samaritano que se aproximou e atou as feridas, deitando nelas azeite e vinho, é Jesus Cristo. O azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a vida eterna. A sua doutrina, o vinho, é o suco da vida e o espírito de sua palavra. Os 2 denários dados ao hospedeiro para tratar do doente são a caridade e a sabedoria. O mais que o enfermeiro gastar resume-se na abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. Enfim, o hospedeiro representa os que receberam os seus ensinos e os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Então, meus irmãos, quem é o outro? Como foi lido na página, sabes quem é? Então, todo aquele, o outro é o próximo, alguém que nos revela em ação, quando já temos de bem nas trilhas da evolução. Esse irmão Cid Franco colocou para todos nós. E para a gente finalizar da obra Depois da Morte, de Leon Denis, na página 276, ele fala assim: a verdadeira caridade é paciente e indulgente, não se ofende nem desdenha pessoa alguma, é tolerante e, mesmo procurando dissuadir, o faz sempre com doçura, sem maltratar, sem atacar ideias enraizadas. Essa virtude, porém, é rara. Um certo fundo de egoísmo leva-nos muitas vezes a observar, a criticar os defeitos do próximo, sem primeiro repararmos nos nossos próprios. Existindo em nós tanta podridão, empregamos ainda a nossa sagacidade em fazer sobressair as qualidades ruins de nossos semelhantes. Por isso, não há verdadeira superioridade moral sem caridade e modéstia.
Não temos o direito de condenar os outros às faltas a que nós mesmos estamos expostos. E embora a elevação moral já nos tenha isentado dessas fraquezas, devemos lembrar-nos de que tempo houve quando nos debatíamos contra a paixão e o vício. Todos nós erramos, todos nós estamos a caminho. Se agora a gente tem uma posiçãozinha, um degrauzinho acima de algum outro irmão, saibamos e tenhamos a noção que já pecamos, já erramos muitíssimo. Então, não devemos julgar a quem quer que seja. Ele continua assim, Leon Denis. Tudo o que fizermos pelos nossos irmãos gravar-se-á no grande livro fluídico, cujas páginas se expandem através do espaço. Páginas luminosas onde se inscrevem nossos atos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E esses créditos ser-nos-ão regiamente pagos nas existências futuras. Nada fica perdido ou esquecido. A perfeição do homem resume-se a duas palavras: caridade e verdade. A caridade é a virtude por excelência, pois sua essência é divina. Irradia sobre o mundo, reanima as almas com o olhar, com um sorriso do eterno. Ela se avantaja a tudo, ao sábio e ao próprio gênio, porque neles ainda há alguma coisa de orgulho. Aí às vezes são contestados ou mesmo desprezados. A caridade, porém, sempre doce e benevolente, reanima os corações mais endurecidos e desarma os espíritos mais perversos, inundando-os com o amor. Então, meus irmãos, continuemos. Esse é o caminho. A caridade é a verdade. Vai e faz tu mesmo. Muita paz a todos. Queridos irmãos, convido a todos para que nós possamos, assim, unidos novamente no só pensamento, fazer a nossa prece de encerramento dessa primeira parte do nosso trabalho. Agradecemos a nossa irmã, Mônica de França, que nos trouxe esse estudo onde nos leva a muitas reflexões, Que nós possamos olhar mais para os nossos irmãos que estão ao nosso lado, que estão ao caminho, que estão nas ruas, e pensando sempre em dar uma palavra de consolo, um amor, e estender as mãos àqueles que até nós chegar. Então possamos dizer assim: querido Jesus, gratidão por estar conosco, por ter trazido a sua paz até os nossos corações, permaneça conosco. Agradecemos também a Deus nosso Pai pela oportunidade que temos de estarmos na segunda-feira fazendo esse tratamento espiritual à distância. Agradecemos também aos nossos mentores espirituais que nos intuem a entendimento das lições, dos estudos que nos é oferecido. Assim, com a gratidão em nossos corações, pedimos que fique sempre conosco, Senhor, nos auxiliando e nos protegendo. Agora, meus irmãos, aqueles que receberão o benefício do passe à distância desse tratamento espiritual possam se concentrar nas suas necessidades, seja do corpo físico, da alma, seja do que for, que só vós sabe das próprias necessidades. Concentre-se, ouçam a música, pensando em Jesus, pensando nos amigos espirituais da Casa de Isaac Lima, que estarão atendendo para receber esse benefício do passe.
e ouçam a música até o final. Sempre com os pensamentos voltados em Jesus. Agradecidos, Senhor, estamos. A Isaac Lima, que está sempre conosco, e que nós possamos assim dar por encerrado, iniciando a segunda parte do passe. Que todos possam ter uma boa noite e que possam estar conosco na próxima segunda-feira para mais um estudo e tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima. Que assim sejam, ficam todos com Deus. Graças a Deus.